No início, era o nada. Um vácuo, uma lacuna, o espaço vazio. E nesse espaço vazio surgiu uma bola de fogo primordial. Bilhões de anos atrás, essa bola de fogo explodiu. Essa explosão gerou todo o espaço, energia, matéria. O universo se expandiu rapidamente, produzindo elétrons, neutrinos, fótons e quarks. Logo, essa energia começou a interagir, formando prótons e nêutrons. A matéria continuou colidindo e interagindo. Com o tempo, formaram-se os primeiros elementos simples. Esses elementos também colidiam à medida que o caldo primordial continuou a expandir-se. A evolução cósmica e de partículas continuou e estrelas começaram a agrupar-se, formando as primeiras galáxias. E então, há apenas 5 bilhões de anos, algo assombroso aconteceu. Do interior de uma nuvem de gás no braço espiralado da galáxia da Via Láctea, o nosso Sol se formou. Essa nova estrela deu origem a planetas, luas e asteroides. Um desses planetas, conhecido como Terra, desenvolveu uma atmosfera. O meio ambiente da Terra era repleto de erupções vulcânicas, relâmpagos, clima turbulento, átomos e energia misturados para criar as primeiras células de vida. Então, através de milhões de anos de mutações e seleção natural, algas, águas vivas e turbelários apareceram. Com a continuidade da evolução, os peixes apareceram nos mares do planeta Terra. Alguns desses peixes evoluíram para anfíbios e, através da seleção natural, transformaram-se em répteis. Um segmento desses répteis tornou-se uma variedade de criaturas, incluindo os mamíferos. Alguns desses mamíferos tornaram-se primatas, e então, há apenas 600 mil anos, um grupo isolado desses primatas evoluiu para os primeiros ancestrais do homem. Esta é a nossa espantosa herança evolutiva. E a evolução continua hoje, à medida que avançamos para um destino ainda mais alto no universo. Numa distribuição Comev. Uma questão de origens. Uma questão de origens. Como foi que o universo e todas as coisas que vemos neste planeta começaram a existir? Porque nós existimos. Sou Roger Auckland. Quase todos nós temos ponderado sobre estas questões. E quando se trata do assunto de origens, há basicamente duas visões. A teoria da evolução e a teoria da criação. Durante o século XX, o mundo foi levado a crer que a evolução deu origem a todas as coisas. O nosso universo, a Terra e toda a vida passou a existir como resultado de uma explosão de matéria e bilhões de anos de tempo. Entretanto, há outros que acreditam que a evidência perceptível aponta para um Criador. Como podemos saber? O que indica a evidência perceptível? Criação, evolução. Concordância. Os cientistas da evolução e da criação observaram e concordam que há uma grande variedade de cada espécie.
Darwin notou essa variedade e adaptabilidade entre os tentilhões. Ele notou que os bicos dos tentilhões variavam em tamanho e forma, e que as características dos bicos afetavam a sobrevivência do tentilhão. Hoje notamos uma grande variedade de cães. Acredita-se que as 450 raças de cães existentes hoje têm o mesmo ancestral. A maioria dos cientistas acredita que esse ancestral era muito semelhante ao lobo moderno. Os cientistas também atestam a seleção natural da sobrevivência dos mais aptos. Os evolucionistas e criacionistas afirmam que os animais mais fortes, mais saudáveis ou mais adaptáveis ao seu meio ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir. Os animais mais fracos, incapazes de se adaptar, têm menos chance de sobreviver. Também observamos a ocorrência de mutações do gene. O DNA em todos os organismos vivos contém todas as informações genéticas da vida. Às vezes, um erro é introduzido nesse código genético. Isso é chamado de mutação. Mutações com frequência causam doenças e podem ser induzidas por radiação, agentes químicos ou erros de reprodução. As mutações realmente ocorrem, causam todo tipo de mudança nos genes. Males por defeitos congênitos, doenças do organismo. Eles são ótimos para explicar a origem das doenças, morte e tragédia, mas de forma alguma a origem de alguma coisa nova, alguma característica que não existia. Todas as mutações que conhecemos são apenas mudanças em genes que já existem. Darwin observou muitas coisas na natureza. Ele era um bom naturalista, um bom observador de informações. O que ele viu foram várias plantas e animais alterando-se de alguma forma através da adaptação e da variação. Ele os viu mudar e jamais vemos um tipo básico de alguma coisa se tornando outra coisa, e isso jamais foi observado na ciência ou na genética. Simplesmente não foi observado. O que vemos é variedade. A variedade acontece, a adaptação também, mas a evolução não. Mutações, seleção natural, adaptação. Estas são algumas das observações sobre as quais evolucionistas e criacionistas concordam. Mas, apesar da concordância, existem diferenças substanciais. Por isso, a polêmica continua. Ora, você tem uma enorme variedade de vida e não creio ser possível para uma pessoa, não importa o quão poderosa ela seja, simplesmente estalar os dedos e criar a vida. Tem de ocorrer naturalmente através de milhões de anos, provavelmente. Eu não creio na teoria da evolução. Cada vez mais até os cientistas seculares estão mudando os seus pontos de vista porque as evidências não sustentam suas conclusões. Metade de mim acredita na teoria da evolução, provavelmente porque foi o que me ensinaram. 4 anos de estudo, infelizmente, me causaram um tipo de lavagem cerebral no tocante à evolução. Astronomia. Física. Nós Evolução começamos onde cósmica. os evolucionistas dizem que tudo começou. Com o Big Bang e a evolução do universo. Um aspecto interessante da teoria evolucionária é ser uma teoria tão poderosa e exercitar um domínio tão forte sobre a imaginação dos cientistas ao ponto de fazê-los aplicá-la fora do reino biológico. E eles a aplicaram a coisas inanimadas também. Eles a aplicaram aos elementos químicos, às estrelas, às galáxias, e é dito que o próprio universo está evoluindo. O Big Bang provocou a formação de galáxias, estrelas, planetas e finalmente a vida? Existe uma ordem surgida de uma grande explosão? Eu diria que não, de forma alguma. As explosões causam caos e destruição aleatória de várias partes que existiam, talvez como uma organização unida anteriormente. Qualquer explosão converte tudo isso em vácuo. Não há provas, para mim, de que uma explosão, ou mesmo a teoria do Big Bang, possa produzir seres organizados como nós e quaisquer animais. O pensamento evolucionário é aplicado à maioria das áreas da ciência. O campo da cosmologia evolucionária propõe o universo como o resultado de uma explosão aleatória há 15 ou 18 bilhões de anos. Não há exemplos, e eu tenha visto, onde uma explosão produz um aumento de ordem.
Explosões são destrutivas. Elas causam degenerações espontâneas e não gerações espontâneas. Os cientistas reconhecem que todas as explosões conhecidas diminuem a ordem, a estrutura e aumentam o caos. A ideia de que o cosmo evoluiu também viola a segunda lei da termodinâmica, conhecida como entropia. A segunda lei afirma que, à medida que o tempo avança, o universo se torna menos ordenado. Com o tempo, todos os sistemas deixados por sua própria conta prosseguem na direção da ordem para a desordem. Todos nós testemunhamos a entropia diariamente ao vermos as coisas envelhecerem e se deteriorarem. Esse colapso da estrutura contradiz diretamente a teoria da evolução. A segunda lei permite o aumento da ordem, como um bebê que ingressa na fase adulta ou uma semente que se torna árvore. Mas apenas se você tiver uma fonte exterior de energia e um mecanismo em atividade para capturar essa energia. Os evolucionistas não a têm. Como disse o Sagan, o cosmos de energia. E assim a segunda lei é absolutamente contraditória à teoria do Big Bang. O que vemos na cosmologia é isto. Tudo o que vemos. As coisas estão se acabando. As estrelas estão queimando seu combustível. De vez em quando, uma estrela explodirá e passará da ordem à desordem rapidamente. E a única coisa que vemos no universo hoje é que o universo está parando, se deteriorando, indo da ordem para a desordem. Está caminhando cada vez mais para menos organização. Há uma observação que os cientistas fazem em todos os campos da ciência. E é geralmente chamada de as leis da entropia. É como se houvessem dado corda no universo e ela estivesse acabando. Os cientistas que estudam cosmologia falam sobre a morte definitiva do universo por aquecimento. Conceitualmente, está claro. Pelo que sabemos, no universo daqui a bilhões de anos haverá uma temperatura uniforme. Não haverá diferença de temperatura para se explorar e obter trabalho útil. Que o universo tinha de ser projetado e ordenado no passado finito não escapou à atenção dos cientistas seculares. O cientista da NASA, Robert Jastrow, escreveu: a segunda lei da termodinâmica aplicada ao cosmo indica que o universo está parando, como um relógio. Se está parando, em algum momento deve ter recebido corda. A próxima pergunta lógica é: quem lhe deu corda? Gordon Van Wylen abordou a questão com clareza em seu livro Termodinâmica, quando escreveu: o autor descobriu que a segunda lei tende a aumentar sua convicção de que existe um Criador que tem a resposta para o destino futuro do homem e do universo. Vemos apenas destruição, nunca vemos inovação. Isso, acredito, é o que o modelo da criação propõe o tempo todo. Que no início as coisas eram muito boas e eles eram perfeitos, exatamente como Deus queria. E então, desde que o pecado foi introduzido no universo e Deus castigou toda a criação por causa desse pecado, o preço do pecado é a morte, não apenas na vida física, mas no universo. Tudo está morrendo. O Sol se consumindo, a órbita da Lua em declínio, tudo está nesse processo de morte e decadência. Os evolucionistas e criacionistas agora concordam que o universo é finito. O espaço, o tempo e a matéria tiveram um começo, a partir dos estudos de Albert Einstein, no início de 1900, e por todo este século, os cientistas afirmam que o espaço, o tempo e a matéria tiveram realmente um começo. A ciência do século XX, constrangedoramente, confirmou a visão bíblica, porque a grande descoberta na cosmologia é que os peritos concordam que o universo teve um começo. Eles o chamam de singularidade. Na realidade, a ideia toda do Big Bang sugere que, em princípio, não havia nada. E então ele explodiu. O fato de o universo ser finito e de haver um início é um fato importante, mas um fato muito incômodo para o evolucionista, porque realmente levanta uma questão com a qual eles não querem lidar, que é o que aconteceu antes dessa singularidade. O modelo da criação sempre antecipou um universo finito. O primeiro versículo do Gênesis diz: no início, Deus criou o céu e a terra. A Bíblia também diz que o tempo teve um começo. Em Timóteo, segunda epístola, lemos: Deus, que nos salvou e nos chamou com o chamado divino, não conforme a nossa obra, mas de acordo com seu próprio objetivo e graça, que nos deu em Cristo Jesus antes do início dos tempos.
Espantosamente, a Bíblia explica a entropia. Do antigo ser jaz a fundação da terra, e os céus são a obra de suas mãos. Eles perecerão, mas você permanecerá. Sim, eles todos envelhecerão como peças de roupa. Se o universo não se originou de uma explosão, a única opção é que foi criado. Uma opção que muitos cientistas não estão querendo considerar. Quase todos os cientistas tentaram encontrar uma explicação mecânica de como as estrelas, as galáxias e o sistema planetário passaram a existir por meios simplesmente mecânicos, sem a intervenção de um criador. Na minha opinião, eles fracassaram. Se observarmos apenas o sistema planetário, tem havido várias explicações tentando demonstrar como o sistema planetário passou a existir sem qualquer pré-formação de Deus. E todas fracassaram completamente. Muitas observações contradizem as teorias modernas sobre a evolução do sistema solar. A teoria mais popular afirma que o sistema solar formou-se de uma nuvem de gás e poeira interestelar. Se o Sol, os planetas e as luas evoluíram do mesmo material, deveriam ter muitas semelhanças. Mas cada planeta é singular. Uma vez que 98% do Sol compõe-se de hidrogênio ou hélium, a Terra, Marte, Vênus e Mercúrio deveriam ter composição similar. Em vez disso, muito menos que 1% desses planetas tem hidrogênio ou hélium. Se o sistema solar evoluiu, todos os planetas deveriam girar na mesma direção. Mas Plutão e Vênus giram na direção contrária, enquanto Urano está de lado e gira como uma roda. Todas as luas de nosso sistema solar deveriam orbitar seus planetas no mesmo sentido. Mas, pelo menos 6 delas têm órbitas contrárias. E mais, Netuno, Saturno e Júpiter têm luas cujas órbitas vão em ambas as direções. Desenvolver um planeta por meio de pequenas colisões fará com que ele seja um planeta quase sem rotação, uma vez que os impactos seriam altamente autodestrutivos. Mas todos os planetas giram, alguns mais que outros. Desenvolver um planeta grande, distante e gasoso como Júpiter ou Saturno apresenta um obstáculo intransponível para os evolucionistas, porque os gases se dissipam rapidamente no vácuo do espaço cósmico. E até as estrelas jovens, semelhantes ao nosso Sol, não têm suficiente hidrogênio ou hélium em órbita para formar um só Júpiter que seja. Os cientistas não sabem responder por que 4 planetas têm anéis, ou por que cada planeta é singular. As teorias da origem das luas também são totalmente inadequadas. Os elementos das luas são por demais diferentes dos da Lua da Terra e seu plano orbital e órbita circular oferecem fortes vestígios de que a Lua foi criada em sua órbita presente. Não há provas de que o sistema planetário possa ter surgido por meios simplesmente mecânicos. Entretanto, quanto mais os cientistas observam o universo assombroso no qual habitam, mais começam a perceber que houve certos fatores que estavam simplesmente muito harmoniosos para a existência do homem, das moléculas, da vida orgânica. E quanto mais eles a observam, mais percebem que nós estamos com efeito sobre o fio da navalha. E há muitas indicações de que este universo foi especialmente projetado, estando o homem em seu centro. Se tentarmos copiar o universo tal qual o conhecemos, como tentamos construir um modelo matemático que reflita o que sabemos, rapidamente descobriremos que há milhares de parâmetros e relações que, se ajustados, um mínimo que seja, a vida seria impossível. Rapidamente descobriremos que se a Terra estivesse um pouco mais próxima, um pouco mais distante do Sol, seria quente ou fria demais. Se se tratasse de uma velocidade diferente, se as massas fossem diferentes, haveria pouquíssima ou muitíssima atmosfera. Todos esses parâmetros envolvem um equilíbrio incrivelmente delicado. Assim chamaram a isto o princípio atrópico, significando como se tudo o que sabemos fosse habilidosamente projetado ou equilibrado para o homem.
A Terra situa-se a uma distância muito específica do Sol. Eles calcularam que se estivéssemos apenas 5% mais perto, a água dos oceanos ferveria. Se estivéssemos apenas 1% mais distante, então os oceanos congelariam. E isso lhes dá uma ideia do tipo de lâmina sobre a qual estamos. A gravidade da superfície da Terra está exatamente onde deveria. Mais você teria demasiada pressão atmosférica, menos não teria atmosfera. A grossura da crosta é importante. O período de rotação da Terra, sua interação gravitacional com a Lua, estranhamente tem de ser exato. Tudo isso contribui para tornar a vida possível. Assim, eles o chamam de princípio atrófico, que coletivamente é um avassalador argumento para um projetista. Os cientistas não gostam de admitir isso porque o projetista implica em reconhecimento. Que a Terra estava harmonizada para a existência da vida não é surpresa para os cientistas da criação. A Bíblia declarou esse fato milhares de anos atrás. Em Isaías lemos: "Pois assim diz o Senhor que criou o céu, que foi Deus que deu forma à terra e a fez, que a estabeleceu, que não a criou em vão, que a formou para ser habitada." O físico e prêmio Nobel Arno Penzias declarou em 1992: "A astronomia nos leva a um único evento, um universo que foi criado do nada, com o delicadíssimo equilíbrio necessário para oferecer as exatas condições requeridas para permitir a vida, e com um plano realçado, alguém poderia dizer, plano sobrenatural." O astrônomo George Greenstein declarou em seu livro O Universo Simbiótico: "Ao pesquisar todas as evidências, persiste o pensamento de que algum agente sobrenatural deve estar envolvido. Seria possível que subitamente, sem a menor intenção, tenhamos descoberto uma prova científica da existência de um ser supremo? Teria sido Deus quem se adiantou e tão providencialmente criou o cosmo para nosso benefício? Quanto mais estudamos o cosmo, mais as palavras dos salmos soam verdadeiras. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia declara a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra. Não há fala e não há palavras onde não há o som de suas vozes." Para mim, acreditar que toda a nossa vida e planetas vieram de um Big Bang, eu não acredito. Eu creio que tem um poder muito maior lá fora. Não, eu não acredito que o universo tem algum criador por trás de tudo isso. Eu acredito que o universo começou com o Big Bang. Eu acredito que a Terra foi projetada para a vida porque tudo que vemos à nossa volta, tudo que precisamos para viver, tudo que necessitamos para sobreviver e ser feliz está em torno de nós. Não precisamos de nada. Todo o nosso alimento, o nosso ar, tudo que nos faz felizes para a nossa sobrevivência está aqui. Por isso, tem que haver alguém que originou tudo isso. Não pode ter acontecido por acaso, não é? As evidências revelam claramente que Deus criou o universo e o sistema solar e, especificamente, destinou a Terra para a vida. Todavia, muitos preferem confiar e acreditar no Big Bang do que confiar e acreditar no Deus da Bíblia. A seguir, examinaremos a possibilidade de a vida surgir de substâncias químicas espontaneamente. Primordial. Terra. Evolução A evolução química na Terra produziu vida? De acordo com o pensamento evolucionário, toda a vida, bactéria, peixes, plantas, animais e homem, originou-se de compostos químicos. Essa teoria de que a vida surgiu de substâncias químicas não vivas é chamada de geração espontânea. Uma das leis fundamentais da biologia é a lei da biogênese, que a vida surge apenas da vida pré-existente. E, naturalmente, para um criacionista, isso certamente não é surpresa. A vida de Deus foi criada para multiplicar-se da sua própria espécie. Isso faz sentido para um criacionista. Mas para um evolucionista, houve um tempo no passado quando não havia vida alguma.
E assim as substâncias químicas de alguma forma se juntaram e produziram coisas vivas. Isso é geralmente chamado de geração espontânea e tem havido alguns sérios problemas na tentativa de fazer um grupo de substâncias químicas criar vida. Alguns anos atrás, Stanley Miller conduziu um famoso experimento. Ele juntou materiais simples, um pouco de gás metano, amônia, vapor de água, atingindo-os com uma fagulha elétrica para simular um relâmpago na atmosfera da Terra milenar. E em apenas algumas semanas tinha aminoácidos, os blocos construtores da proteína. E foi alardeado quase como a criação de vida em um tubo de ensaio, e aquilo era o que usava quando lecionava a evolução. Mas dei uma olhada no restante das evidências. E havia 3 problemas com aquele experimento brilhante. 1, ele tinha o material inicial errado. 2, usou as condições erradas. E 3, os resultados foram errados. Fora isso, foi um experimento brilhante. O experimento de Miller simulou uma atmosfera de metano e amônia, gases que não poderiam ter estado presentes em grandes quantidades, porque a amônia se decomporia com a luz ultravioleta e o metano seria encontrado nos milenares sedimentos de argila. Mas não é assim. Miller também excluiu o oxigênio porque sabia que o oxigênio destruiria as mesmas moléculas que ele estava tentando produzir. Mas, cavando fundo, encontramos rochas oxidadas, sugerindo uma atmosfera rica em oxigênio. A Terra não tinha uma atmosfera reduzida. Digamos, uma atmosfera de metano, amônia e hidrogênio, que fora sugerida em um experimento de Stanley Miller. Nunca houve uma atmosfera assim. A geologia é bem clara. Há boas evidências de que a Terra sempre teve oxigênio em sua atmosfera. E isso impossibilitaria totalmente qualquer origem evolucionária de vida. Miller também usou as condições erradas. Ele usou uma fagulha elétrica para combinar as moléculas de gás. O problema é que a mesma fagulha que junta os aminoácidos também os separa e os destrói muito melhor que os cria. O problema era que as substâncias químicas colocadas juntas no frasco também seriam separadas pela mesma fagulha que as juntara. Miller sabia disso como bioquímico, e assim ele rodeou os gases, prendeu as moléculas que queria usando um conhecido experimento bioquímico. Mas isso era trapaça, porque você deveria dizer, foi assim que a vida surgiu antes que houvesse qualquer plano inteligente destinado a preservar essas moléculas das forças destruidoras, as condições erradas. Então, ele conseguiu os resultados errados. O principal produto do experimento de Miller era alcatrão, inconveniente para reações orgânicas. Quantidades de traços de vários aminoácidos que formam as proteínas em coisas vivas também foram produzidas. O problema é que o experimento de Miller produziu tanto aminoácidos canhotos quanto aminoácidos manidestros. Somente aminoácidos canhotos originam as proteínas da vida e somente uma molécula destra impede a sua produção. O que Miller realmente produziu foi uma poção venenosa que destruiria qualquer esperança para a evolução química da vida. Você pode dizer, bem, se o que acabei de dizer é verdade, como ficam os evolucionistas que acreditam nisso? Pois é muito interessante, os evolucionistas concordam comigo. Uma ocasião em que assisti a um debate na Universidade Estadual de San Diego, eu estava na plateia e 2 amigos meus, Dr. Henry Morris e Dr. Dwayne Gish, participaram do debate como criacionistas. No final, alguém da plateia anotou, senhoras e senhores, esta noite temos o privilégio de contar com a presença do Dr. Stanley Miller. E Gish havia explicado por que o experimento de Miller não produzira vida a partir de não vida. E foi perguntado a Miller, o senhor gostaria de responder ao que o Dr. Gish disse sobre seu experimento para a evolução química? E o Dr. Miller disse, não. Há décadas ele não acreditava nisso. Ele conhece os mesmos problemas. Eu diria o seguinte, qualquer teoria sobre a origem da vida na Terra ou em qualquer outro planeta, pelo que se sabe, é um conto de fadas. A evolução ensina que a energia em forma de relâmpago ou calor adicionada à matéria pode ocasionalmente criar uma vida nova. No entanto, toda a indústria alimentícia repousa no fato de que isso jamais acontecerá. Se examinarmos um vidro de creme de amendoim, ele contém matéria e foi exposto à luz e ao calor. Mas nunca encontraremos vida nova em seu interior, a menos que uma vida do exterior o contamine. Se a teoria da evolução fosse viável, então eu deveria, ocasionalmente, submetendo isto à energia,
obter uma nova vida. Agora, se formos ao mercado e eu abrir este vidro de creme de amendoim, talvez nem sempre, mas em algumas ocasiões, poderei encontrar uma nova vida em seu interior. Então, quando abrimos o vidro de creme de amendoim e olhamos lá dentro, não há vida nova. E vocês não ficam contentes? Porque vocês podem até achar graça, mas espero que não se esqueçam disto, porque você e eu conduzimos coletivamente mais de 1 bilhão de experimentos a cada ano. E temos feito isso virtualmente há 100 anos, sem jamais encontrarmos uma nova vida. Na verdade, a indústria alimentícia do mundo depende do fato de não haver evolução. O caso da evolução química apenas enfraquece quando consideramos que longas cadeias de aminoácidos, todas exatamente na posição correta, são requeridas para formar as proteínas da vida. Pior ainda, os aminoácidos não se juntam naturalmente para formar proteínas. Ao contrário, tendem a separar-se. As proteínas podem ter 2 ou 3 mil aminoácidos, um longo complexo de substâncias químicas, e são como um programa de computador. Cada aminoácido tem de estar exatamente na posição correta. Se um deles estiver errado, aquela proteína é inútil, como ocorre com um programa de computador. As improbabilidades contidas no darwinismo existem desde o começo. Mesmo antes do início da vida, como surgiu a primeira molécula da proteína. E tem havido muito trabalho para investigar a sua probabilidade, tanto dos que usam a teoria da informação, quanto pelos biólogos moleculares em experimentar as proteínas para ver se podem ou não ser feitas em pedaços e reunidas. E o trabalho dos dois grupos descobriu que a probabilidade de ser impossível a proteína do tamanho encontrado no corpo humano aparecer por acaso é imensa. Eu acho que seria uma coisa possível se você tivesse a eternidade à sua disposição. Mas o darwinismo não tem a eternidade à disposição deles. O cientista da teoria da informação Hubert Yockey calculou e o biólogo Robert Sauer confirmou que a probabilidade de uma proteína contendo apenas 100 aminoácidos formar-se espontaneamente é menor que uma chance em 10 elevada à 65ª potência. Um fato tão improvável que poderia ser comparado a ganhar a loteria estadual com um bilhete achado na rua e depois continuar a encontrar bilhetes premiados na rua toda semana durante 1000 anos. A origem da primeira vida, oriunda de um complexo químico comum, é tão vasta que nenhum evolucionista já conseguiu superá-la e é um dos maiores obstáculos da teoria da evolução que conheço. Se as proteínas se formassem miraculosamente, nem assim estaríamos perto de criar a vida. As células vivas mais simples requerem milhares de proteínas específicas para que possam funcionar. Vários cientistas já tentaram calcular a probabilidade do surgimento da vida por acaso. Sir Fred Hoyle, matemático inglês, usando um supercomputador e a ajuda de estudantes graduados, estimou somente a origem das proteínas de uma ameba, 2.000 delas surgindo por um acaso. Ele estimulou que a probabilidade das proteínas de uma ameba surgirem por acaso é de 1 em 10 elevada à potência de 40.000. A probabilidade de uma chance em 10 elevada à potência de 40.000 é absurdamente pequena. Para ilustrar o exemplo, considere que a probabilidade de apanhar um átomo específico no universo é de 1 em 10 elevada à 80ª potência. Depois de fazer esse cálculo, o matemático inglês Sir Frederick Hoyle disse: a probabilidade da formação de vida oriunda de matéria inanimada é de 1 a um número com 40.000 nadas atrás dele. É o suficiente para enterrar Darwin e toda a teoria da evolução. Não houve o caldo primordial neste planeta nem em qualquer outro. E se a vida não teve início ao acaso, então deve ter sido produto de uma inteligência intencionada. Podemos provar, matematicamente, que a evolução é uma piada, não poderia jamais acontecer. Richard Dawkins, por exemplo, um dos principais evolucionistas, em seu livro The Blind Watchmaker, ele reconhece que
o núcleo de cada célula, vegetal, animal ou humana, tem um banco de dados maior que o conjunto de 30 volumes da Enciclopédia Britânica. Toda forma de vida, vegetal, animal e humana, constitui-se de células. Cada célula é uma cidade em miniatura desempenhando as complexas funções exigidas para a existência da vida. A membrana celular é autorregenerativa e consiste de proteínas especiais que supervisionam o que se encontra no exterior da célula, assim como selecionam as moléculas cuja entrada é permitida. Essas proteínas agem como estações de bombeamento, controlando a importação de nutrientes e a exportação de material consumido. O interior da célula é de tremenda complexidade. Por exemplo, o retículo endoplásmico é uma rede de transportes com fábricas de produção de proteínas chamadas ribossomos. Os ribossomos produzem muitos tipos de proteínas específicas, enquanto que o retículo endoplásmico os canaliza para locações precisas. Os corpúsculos de Golgi transportam as proteínas para a membrana exterior, enquanto os lisossomos agem como órgãos digestivos que partem e reciclam as moléculas maiores em partículas que a célula pode utilizar. A mitocôndria são as usinas da célula, produzindo o combustível que a célula consome. O núcleo contém o banco de dados que governa a atividade da célula. No interior do núcleo, encontramos os cromossomos, que contêm a molécula do DNA, que funciona como uma biblioteca com todas as informações codificadas necessárias à vida. Bilhões de instruções estão codificadas nesta molécula detectora e corretora de erro e autorreplicante. Somente se essas estruturas forem criadas simultaneamente, uma célula pode funcionar. Por exemplo, para produzir o DNA, uma célula requer mais de 75 tipos de proteínas diferentes. Porém, essas proteínas se produzem exclusivamente para o DNA. A única solução para esse dilema é a criação. As chances de encontrar a proteína que faz o DNA no papel do dado molecular é como as chances de conseguir somar 13 com um par de dados. O potencial não existe e a probabilidade é exatamente 0. A evolução ensina que as bactérias são uma das primeiras formas de vida a evoluir de substâncias químicas. Muitas bactérias se impelem através de um tipo de motor em miniatura chamado flagelo. Esses motores extremamente eficientes e reversíveis têm uma rotação de até 100.000 revoluções por minuto. O motor bactério é semelhante a um motor elétrico. Ele tem um filamento que age como hélice, uma junta universal, um estator, um rotor e um eixo de engrenagem com buchas. Cada parte do motor deve funcionar ou as bactérias morrerão. Uma vez que as bactérias podem dar partida, parar e mudar de direção e de velocidade, devem ter sensores sofisticados, marchas e mecanismos de controle. Tudo isso é extremamente miniaturizado. 8 milhões desses motores caberiam na área de corte transversal de um fio de cabelo humano. Embora as bactérias sejam pequenas, não são simples. Eu acredito que o elo mais frágil da teoria da evolução é a ideia da origem da vida a partir de substâncias químicas não vivas. É provavelmente mais fácil partir de uma célula para uma pessoa do que a partir de uma substância química para a vida, e a diferença é incrivelmente grande. Eu estou convencido de que a vida é tão complicada, tão complexa, tão intrincadamente construída que, onde quer que exista vida, Deus a criou, não poderia ter surgido por processo natural. A vida vem do Criador. E esse Criador nos diz que criou a vida aqui na Terra. Aqui nós a vemos tão complexa que só pode ter sido criada por Deus. Creio que o homem evolui até onde estamos hoje a partir de organismos de célula única com base na teoria de Darwin e da seleção natural. Não creio que tenha havido qualquer tipo de intervenção divina. Creio que a evolução é uma teoria comprovada. Não creio em uma ordem superior. Justamente devido ao fato de jamais ter visto uma prova ou uma evidência concreta de sua existência, até que alguém me mostre. Ali está. Eu vou continuar avesso a religiões organizadas e continuar com a teoria de uma evolução química.
Nenhuma vida é simples e toda vida demonstra o trabalho de um criador. Os cientistas sabem disso, porém muitos acreditam em evolução química, em vez de atribuí-la ao Deus criador da Bíblia. Em seguida examinaremos a visão evolucionária de uma vida simples que evolui para uma vida complexa. Elos perdidos. Supondo que a vida apareceu miraculosamente na Terra, é possível que uma única célula viva tenha evoluído e se transformado em todas as plantas e animais complexos que vemos hoje? A ideia de Darwin era que todas as coisas vivas sobre a Terra, eventualmente poderiam ter um mesmo ancestral. Os darwinistas acreditam que toda a vida e todas as espécies da Terra evoluíram pelo processo de mutação genética espontânea, que vem a ser uma mudança espontânea no DNA, o programa de todas as coisas vivas combinado à seleção natural ou à sobrevivência do mais apto. O mais extraordinário é que, embora a teoria tenha sido muito bem aceita universalmente por mais de um século, não há nenhuma evidência direta para sustentá-la. Darwin fez muito alarde pelo fato de existir vários tamanhos de tentilhões, aves pequenas, grandes, médias. Ele fez muito alarde pelo fato de haver tentilhões de bicos grandes, bicos largos, bicos longos e bicos finos. E Darwin supôs que esses bicos eram prova da evolução. Na verdade, esses bicos foram resultado de uma variação genética que já existia na população. Se você pegar 2 tentilhões médios com bicos de tamanho médio e acasalá-los, terá alguns tentilhões com bicos pequenos e alguns com bicos maiores. Com o tempo, à medida que esses tentilhões se espalham pelos diversos ambientes, certos bicos pelo tamanho serão favorecidos em certos ambientes, e assim se tornarão a forma predominante. Mas a questão é, a capacidade de produzir os bicos pequenos, os bicos médios e os bicos grandes já existia na população de tentilhões de Galápagos, e foi simplesmente a diferença ambiental que permitiu sua expressão. Não foi a criação de nenhuma informação nova e singular, com certeza. O problema é que todos esses tentilhões reproduzem-se entre si, e isso, na biologia, é um teste para a espécie. 2 criaturas que podem acasalar-se e produzir filhotes vivos e férteis são consideradas pertencentes à mesma espécie, e em toda a Galápagos os tentilhões preenchem esse critério, por isso não há muitas espécies. Se a evolução fosse verdade, não estaríamos preocupados com a extinção das espécies. Haveria novas sendo criadas. Não temos novas espécies, temos deterioração. Temos todo tipo de espécies que não existem mais. Charles Darwin teorizava que, com tempo suficiente, um tipo de animal poderia evoluir para outro. Essa é a base da árvore da vida evolucionária ensinada em biologia. Porém, o próprio Darwin reconhecia a falta de fósseis transacionais nas camadas de rocha. Darwin escreveu: ligações intermediárias? A geologia certamente não revela qualquer corrente orgânica tão minuciosamente formada, e isso talvez seja a mais óbvia e séria objeção que pode ser feita à teoria. O principal problema do darwinismo é encontrar provas físicas. Onde você procuraria essas provas? Obviamente nas rochas, nos registros rochosos, nos registros fósseis. Os fósseis têm sido colecionados há centenas de anos, há séculos. Existem bilhões de fósseis em todas as universidades e todos os museus do mundo. Mas não há espécies intermediárias. Você olha para uma camada e encontra um tipo de fóssil, olha para a camada acima de você e acha um tipo de fóssil diferente. O que não se encontra é uma mudança gradual. Uma das maiores provas da criação é encontrada no registro fóssil. Por exemplo, nas chamadas rochas cambrianas, encontramos fósseis de uma grande variedade de invertebrados muito complexos: mariscos, lesmas, águas-vivas, vermes, braquiópodes, trilobitas e vários outros invertebrados muito complexos. Mas em lugar algum da face da Terra, alguém encontrou um fóssil ancestral de um único desses invertebrados. Esse fato sozinho derruba a teoria da evolução. Os evolucionistas afirmam que esses invertebrados, por sua vez, transformaram-se em vertebrados, como os peixes. Entretanto, nos últimos 150 anos, os cientistas desenterraram bilhões de fósseis de invertebrados e vertebrados sem encontrar uma única forma transicional.
Toda a espécie principal de peixes que conhecemos parece totalmente formado. Nenhum traço de ancestrais e certamente nenhum traço de formas transicionais ligando essas espécies de peixes a outras. Esse fato é conhecido, os evolucionistas sabem. O fato de não termos ancestrais para os peixes, os vertebrados, e não termos ancestrais para os invertebrados, significa que não temos ancestrais. E a evolução é impossível. Um estudo do registro geológico confirma que os principais grupos de animais aparecem subitamente e totalmente formados. Por exemplo, no mundo dos insetos, há uma enorme variedade e complexidade. Mas os evolucionistas não oferecem nenhuma prova conclusiva de quaisquer insetos que se desenvolveram de um ancestral comum. O mesmo problema existe para a grande variedade de anfíbios, répteis e mamíferos. A árvore da vida evolucionária não tem tronco nem galhos. Assim sendo, todos os intermediários sugeridos são mera especulação. Às vezes, os darwinistas apresentam exemplos do que dizem ser transições. Por exemplo, suponho que o exemplo mais conhecido é o Archaeopteryx, que parece ser metade dinossauro e metade pássaro. O problema é que quando você analisa os dinossauros que poderiam ter se desenvolvido da sua descoberta, nenhum deles tinha um osso da clavícula. E os pássaros têm um osso peitoral emborcado sustentando os músculos peitorais, o que permite que batam as asas. Foi afirmado no passado que o Archaeopteryx nada mais era do que um réptil emplumado. Bem, eu jamais vi um réptil cheio de penas, no qual você dá um chute e ele sai voando. Não. O Archaeopteryx voava, tinha asas, não era um réptil emplumado. Aliás, eu tenho um artigo publicado em março de 96 no Journal of Vertebrate Paleontology. O autor diz o seguinte: as características aviculares do crânio demonstram que o Archaeopteryx é uma ave e não um arqueossauro emplumado não avicular. O elo perdido mais importante, naturalmente, é aquele que falta entre o ancestral similar ao macaco e o homem. Esse é o elo perdido no qual a maioria está interessada, é o que achamos. Se você der ouvido aos darwinistas, vai pensar que achamos montes deles. Na verdade, a prova não existe mesmo. Todos os fósseis encontrados foram classificados e reclassificados como homem ou macaco, e até agora o elo perdido continua perdido. Eu venho investigando o chamado elo perdido entre o homem e o macaco há muitos anos. E descobri que cada um deles simplesmente não é nenhum elo. Por exemplo, Australopithecus, o esqueleto de Luthi. Ele realmente consiste somente em 40% de esqueleto de um macaco não muito grande. E não há prova alguma de que andasse ereto em nenhum dos ossos desse esqueleto que encontraram. O interessante é que Lucy é mostrada como sendo distintamente humana. Ela tem postura ereta, tem mãos humanas, pés humanos. Não tenho certeza onde exatamente os restauradores conseguiram essa informação, porque se examinarem o documento de Randall e Sussman descrevendo a espécie a qual Lucy pertence, eles dizem que ela tinha mãos e pés longos e encurvados, ainda mais longos e encurvados que os de um chimpanzé. Vários anatomistas eminentes chegaram à conclusão de que o Australopithecus, o gênero ao qual Lucy pertence, era simplesmente um macaco extinto e nada tinha a ver com os humanos. Se analisarmos os chamados elos perdidos, encontraremos um rastro de fraudes, decepções e especulações. Por exemplo, o homem de Nebraska foi reconstruído com toda a família a partir de um ente de porco. O homem de Piltdown é agora mundialmente conhecido como uma fraude deliberada, consistindo de um maxilar de macaco e um crânio humano adulterados para parecerem velhos. Os de Neandertal eram pessoas comuns, algumas sofrendo de artrite, raquitismo ou sífilis. Ramapithecus, Gigantopithecus e Zinjanthropus eram apenas macacos, enquanto que o homem de Heidelberg e o de Cro-Magnon eram completamente humanos. Apesar das afirmativas ilusórias dos evolucionistas, o elo perdido continua perdido. Uma das coisas mais engraçadas que se ouve hoje em dia é que o DNA do homem e dos chimpanzés são 98,3% idênticos.
Tenho de admitir, como geneticista, que acho o fato divertido. Você não tem parentesco algum com você mesmo. E os genes que herdou de sua mãe e os genes que herdou de seu pai são, em média, no máximo, 93% semelhantes. Os cientistas afirmam que a hemoglobina de um chimpanzé é 98% igual à hemoglobina de um ser humano. O que não dizem é que há muitos outros organismos, incluindo o mofo do limo, que têm uma hemoglobina muito semelhante à hemoglobina do ser humano. Você espera muitas semelhanças entre o homem e o chimpanzé. Respiramos o mesmo ar, temos músculos e ossos, digerimos coisas de forma parecida. Se fomos criados pelo mesmo Deus, a expectativa seria de muitas similaridades. Mas suponhamos por um momento que havia alguma verdade naquela figura, embora não tenha ideia de onde ela possa ter vindo. Uma nuvem é 98% de água. Uma água-viva é 98% de água. Uma melancia é 98% de água. Usando a lógica evolucionária, não há diferença entre uma nuvem, uma água-viva e uma melancia. Esses 2% a menos fazem uma tremenda diferença entre o homem e o chimpanzé. O primeiro capítulo do Gênesis nos diz que Deus criou todas as coisas viventes conforme sua própria espécie para se reproduzir e povoar a terra. Isso é exatamente o que vemos. Como os evolucionistas afirmam, se um réptil se desenvolveu em pássaro, com quem esse primeiro pássaro se reproduzirá? E mais, todas as formas intermediárias seriam fatais. Para que serve meia asa ou meio bico? Todos os animais têm órgãos complexos necessários para sua sobrevivência. Por exemplo, golfinhos e morcegos têm um sonar sofisticado que eles usam para localizar alimentos. Se esses eficientes sistemas de radar não forem plenamente funcionais, o animal morre. Certamente a prova científica sustenta de forma total o modelo da criação. Enquanto os evolucionistas são forçados a admitir que, de seu ponto de vista, tanto a origem da vida quanto a origem dos principais grupos de animais ainda são desconhecidas. A complexa estrutura do nosso corpo talvez não tenha se originado da evolução. Talvez tenha... realmente... É difícil decidir qual delas seria. Para mim, repito, é preciso mais fé para acreditar que todas essas condições perfeitas juntaram-se no momento certo para permitir que todos esses aspectos complexos da vida passassem a existir. E, para mim, é preciso uma fé muito maior para acreditar nessa asneira do que acreditar que existe um Deus que nos criou. Os evolucionistas tentam desesperadamente sustentar uma teoria fracassada em vez de reconhecer o Deus criador da Bíblia. Apesar disso, as provas continuam a aumentar para sustentar o modelo da criação. Mas como saberemos se o Deus da Bíblia é o criador? As provas científicas deste século provaram que o espaço, o tempo e a matéria são finitos. E nos dizem que o Criador certamente é um ser que independe de espaço e tempo. Só a Bíblia ensina a noção de um universo finito e um Criador que é totalmente transcendente, ou seja, ele é independente do espaço e tempo, mas pode agir dentro do nosso domínio de tempo e espaço. Nenhum outro livro sagrado sobre a Terra fala de tal Criador. Se você analisar outros livros religiosos, todos presentes, presume-se um universo tridimensional e um Deus tridimensional. Isso é espantoso quando você percebe que só a Bíblia tem como distinção uma apresentação transcendente. Durante anos, os astrônomos acreditaram haver em torno de 6.000 estrelas. A ciência da astronomia sustentou esse número até a chegada de Galileu com seu telescópio. E de súbito, a ciência percebeu que as estrelas do céu eram inumeráveis. Bilhões de galáxias, bilhões de estrelas nessas galáxias, inumeráveis, assim como Deus disse a Abraão, voltando ao Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Em toda a Bíblia encontramos insights sobre o universo físico que o mundo científico só recentemente descobriu. Por exemplo, no livro de Jonas diz: as águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes.
Este versículo surpreendente nos diz que há montanhas no leito do oceano. Sim, os cientistas não sabiam disto até este século. No livro de Jó, Jó proclama que Deus pendurou a terra no nada. Enquanto muitos livros sagrados declaram que a terra repousa nos lombos de tartarugas ou elefantes ou é sustentada por Atlas, a Bíblia em si declara o que sabemos como verdade. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, lemos: Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Só recentemente os cientistas descobriram que tudo no universo é feito de partículas subatômicas, que são invisíveis a olho nu. Certamente esses autores foram inspirados no Criador do universo. Muitos outros insights científicos foram revelados na Bíblia séculos antes de serem descobertos pelo homem. Por exemplo, a fissão atômica, as correntes oceânicas, o ciclo hidrológico, a corrente de jato, os dinossauros e as estrelas inumeráveis. Sabemos que quando Colombo fez sua viagem para descobrir a Índia e aportou na América, houve um imenso temor de que chegasse à beira da terra e caísse de repente no nada. E, no entanto, ele tivesse lido a Bíblia, saberia que Isaías falou sobre a rotação da terra e que a terra é em verdade redonda. Desafio qualquer pessoa a encontrar erros científicos na Bíblia. Não há nenhum. Para mim é fascinante que quanto mais se aprende as Escrituras, mais se conhece a ciência contemporânea. Você descobre que a Bíblia a antecipou. Como cristãos, podemos acreditar ao mesmo tempo na criação e nas leis da ciência. E como cientista, eu prefiro muito mais acreditar na teoria que se encaixa nas provas que realmente podemos ver. Sempre ao estudarmos, ao observarmos, nós percebemos que a ciência sustenta a palavra de Deus. Eu desafio aqueles que declaram ser a Bíblia cheia de mitos para investigar por si só, com a mente aberta. E eu sei que descobrirão a verdade. Uma questão de origens. Analisamos as evidências. Agora depende de você, como indivíduo, fazer uma opção. Na carta aos Romanos, capítulo 1, a Bíblia nos diz que a evidência da criação de Deus é tão óbvia pelas coisas que Deus fez, que se você rejeitar essas evidências, não haverá uma desculpa. Em Colossenses, capítulo 1, a Bíblia nos diz quem é o Criador. Não apenas criou Ele todas as coisas, mas nos redimiu de nossos pecados através de sua morte na cruz do Calvário. O Criador é Jesus Cristo. Você reconhece que foi criado? Você reconhece que foi separado do Criador Jesus Cristo? Devido aos seus pecados? Você o aceita? Quem ele é e o que fez? Quem você é e o que fez? É a melhor escolha que você poderia fazer para a eternidade. As boas novas. A Bíblia nos diz que todos pecaram, não alcançando a glória de Deus, e que o castigo para o pecado é a morte, que é estar separado eternamente de Deus em um lugar chamado inferno.
Mas a boa notícia é que Deus fez-se homem e morreu pelos pecados do mundo para reaproximar o homem de Deus. Os que se arrependem e deixam o caminho do mal, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, pela fé, será salvo. Jesus pagou um alto preço pelos pecados do mundo na cruz e nos oferece como presente a vida eterna. Não alcançaremos a salvação por nossas boas obras. A Bíblia diz que até a nossa integridade é como um trapo imundo quando comparada à santidade de Deus. Muitos acreditam que, sendo bons e indo à igreja, Deus permitirá sua entrada no paraíso. Mas a palavra de Deus nos diz que, se pecarmos uma vez que seja, violaremos a lei e seremos condenados. Por isso, Jesus, que é puro, teve de pagar por nossos pecados e, por isso, jamais alcançaremos a salvação por nossos próprios méritos. Jesus realizou as centenas de profecias anunciando o Messias e ele ressurgiu dos mortos, provando que ele é Deus e que só ele pode interromper o curso da morte. Deus tem um destino maravilhoso para nós e só poderemos recebê-lo pela fé. A Bíblia diz que se você confessar com sua boca o Senhor Jesus e crer de coração que Deus o fez ressurgir dos mortos, você será salvo.